Olá, eu sou a professora Zezé Barino e eu estou aqui para conversar com vocês sobre a banca FGV. Bem, inicialmente eu me apresento. Eu tenho mestrado, especialização e graduação em letras e eu sou professora de língua portuguesa para concursos públicos há 36 anos. Ou seja, eu tenho o conhecimento, associado à experiência, e é isso que eu quero oferecer para você. Veja um pouco a respeito dessa banca. Quais são os assuntos mais cobrados nas provas de português da banca FGV? Então, análise textual. Obviamente que o texto sempre é muito cobrado em todas as provas. Agora, a Fundação Getúlio Vargas tem aquela característica de colocar textos pequenos, mas muitos textos na prova. E eles exploram bastante esses textos. Eles cobram lá tanto a compreensão quanto a interpretação de texto e dentro dessa interpretação as inferências, os pressupostos, os implícitos textuais. Você diz, mas eu não sei o que é isso. Pois é aquilo que você não tem uma resposta escrita no texto, mas que você terá que perceber isso por meio de algumas palavras, algumas expressões que o texto utiliza. É óbvio também que a partir da semântica, que é o estudo do sentido, e eles cobram bastante dentro de sinônimos e antônimos, mas só que a banca ela é muito inteligente, então coloca palavras muito próximas. E como eu sei o que usar aí dentro? Então, neste caso aí, a gente observa que precisamos treinar a fazer essa análise. Outro elemento bastante cobrado também é a coerência e a coesão. Então, eles cobram muito o termo anafórico e o termo catafórico. O termo anafórico é quando se refere a algo que já foi mencionado. E o termo catafórico em relação a algo que será mencionado. Como está falando, obviamente, de coesão e coerência, os conectores são muito cobrados. Então, por exemplo, os pronomes relativos. Quando a gente utiliza um pronome relativo, nós usamos ou não a preposição antes dele, E observar também o uso das conjunções. Mas veja, não basta você decorar a lista de conjunção, não. Você tem que saber aplicar essa conjunção quando você está fazendo a prova da FGV. Observe também as preposições que são bem cobradas aqui, a questão do valor semântico ou relação discursiva da preposição, assim como da conjunção, isso também bastante cobrado. Verbo, eles gostam bastante, principalmente da questão da voz ativa e voz passiva, quando eles consideram a reescrita da frase. Então tá aqui embaixo, reescrita de frase. Então eles colocam, por exemplo, uma frase na voz ativa e reescrevem na voz passiva, Então nós precisamos treinar como fazer isso. A questão dos adjetivos, principalmente para observar aqueles adjetivos que têm um valor mais subjetivo dentro do texto, onde mostra ali dentro uma opinião do autor. Veja que o complemento nominal e o adjunto adnominal, a banca também gosta. Você sabe essa diferença? Você acredita se eu te falar que é muito fácil você perceber? Pois é fácil sim. E a questão da concordância e da regência. E quando falamos de regência, obviamente que estamos falando também de crase, tá? Então é importante a gente observar. Você pega um determinado verbo, se você usa o acento grave indicativo de crase no complemento, tem um sentido. Se você não usa, tem outro. A banca explora bastante isso daí. Então, você está percebendo que não basta você pegar uma gramática e decorar a gramática inteira. Não. Você tem que entender como isso é cobrado na prova. E nada melhor para isso que um curso de português em questões comentadas da banca FGV.
Então, eu estou oferecendo para você a resolução de 100 questões de português da banca FGV, questões atuais, 2019, 2020, 2021, questões bem atuais, e você poderá ter acesso por 180 dias ou até a aplicação da prova objetiva. Quer dizer, isso daí é algo que pode te ajudar muito. Então, não adianta só decorar a gramática, você precisa entender como isso é cobrado. Então, tá aí, resolução de 100 questões com as devidas explicações. Bem, vamos fazer aqui com você agora uma questão da banca FGV. Então, eu escolhi aqui uma questão do ano de 2020 da banca e foi para o IBGE, coordenador censitário, SUBADES, foi uma reaplicação da prova. Então, observe que nós temos aqui uma questão que diz assim: mesmo sendo ricos, não quiseram que seus filhos estudassem nos Estados Unidos. Mantendo-se o sentido original, a frase sublinhada, mesmo sendo ricos, poderia ser adequadamente substituída por. Então, é uma questão de coesão, de coerência, trabalhando aqui com conector. Então, observe que nós temos aqui o seguinte: mesmo sendo ricos, não quiseram que seus filhos estudassem nos Estados Unidos. Entendemos o quê? Que o natural seria que eles, sendo ricos, eles mandassem os filhos estudarem nos Estados Unidos. Mas eles agiram de uma maneira não esperada. Eles não quiseram que seus filhos estudassem lá. Então, isso daí é uma concessão. Você observa que a concessão é quando você abre uma possibilidade diferente da esperada. Então, aqui a gente está mostrando como se fosse dito, ainda sendo ricos, embora fossem ricos, mesmo sendo ricos. Então, nós temos muitas estruturas aqui para a gente observar a questão da concessão. Agora, o que eu observo? Ainda que, isso é uma conjunção concessiva. Tá lá na minha listinha que eu decorei. Ótimo. Por quê? Isso já indica causa ou explicação. Então, essa daqui não serve para mim, porque neste caso eu sei que lá em cima indica concessão. Então, eu estou procurando concessão. Ah, Zezé, já acertei, letra A. Calma, banca FGV não é para brincar, não. Então, olha só, já que indica causa. Eu estou procurando a concessão. Mas e o embora? Opa, embora também é conjunção concessiva. E o por serem ricos é o mesmo que o já que eram ricos. Então, nós temos também aqui uma ideia de causa. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. Quando eu lembro da lista das conjunções concessivas, que eu sei que eu tenho ainda que, mesmo que, embora, conquanto escrito junto, né? Porque o conquanto separado indica quantidade, não é nada disso que eu estou procurando. Eu tenho aqui duas possibilidades de leitura. Viu? Quem só decora, bate o olho na letra A no ainda que e fala, ótimo, resposta letra A. Errou, resposta letra D. Mas como eu chego nessa resposta? Porque eu preciso pegar essa estrutura aqui e essa estrutura aqui e substituir lá em cima, no mesmo sendo ricos. Na primeira, eu ficaria assim, ainda que sejam ricos, não quiseram que seus filhos estudassem nos Estados Unidos. Bem, então, ainda que sejam, não, eles são ricos. A ideia aqui seria para a gente da correlação verbal. Você precisa correlacionar com esse verbo aqui, ó.
quiseram. Então, neste caso, nós teremos, embora fossem ricos, não quiseram que seus filhos estudassem nos Estados Unidos. Então, não basta saber a conjunção, tem que saber a correlação. Então, por exemplo, nós temos uma propaganda que diz assim: eu, se fosse você, ia ao ABC. Eu, se fosse você, iria ao ABC. Isso é correlação verbal. Então, a gente precisa aprender isso na prática. A banca FGV não fica feliz só em cobrar o conhecimento da conjunção. Quer saber se você sabe aplicar isso daí. E nada melhor que treinar isso, né, em 100 questões atuais da banca, certo? Bem, se você se interessou aí pelo nosso curso, eu peço que você entre em contato pelo WhatsApp com a Malu, tá? Ela vai passar todas as informações do nosso curso. Lembre-se também de que Malu não é acentuado, tá bom? Malu é uma oxítona terminada em U. Não acentuamos oxítona terminada em U. Malu é igual tatu, urubu, tá? Chuchu, nós não acentuamos. Então manda o e-mail para ela sem acento, porque isso daí você já aprendeu aqui rapidinho com a gente. Porque estudar português aqui, pode ter certeza, é simples assim, tá bom? Na torcida por você, muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.